24 de março. Surge então dando sequência, né, na situação com que o cristianismo está hoje, numa situação tão mesclada com o paganismo, com filosofias, com sociologia, com lendas, com livros apócrifos, com opiniões, com tradições. E a Bíblia é como se fosse uma miscelânea. Ela existe, mas não é seguida. Poucos leem a Bíblia de maneira séria e seguem a Bíblia. Hoje a moda é seguir quem fala bonito. Hoje a moda é seguir quem dá um conselho que nos consola agora e nos tira de uma situação de tristeza, ou que resolva o nosso problema financeiro, ou problema de saúde. Isso é mais importante do que a palavra de Deus para a religião moderna. Mas se nós analisarmos, por exemplo, como surgiu a igreja cristã, nós vamos ver que era bem diferente. Que as posses materiais, que toda essa parte, essa preocupação da vaidade, não se fazia presente ali. Por exemplo, nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do livro de Lucas, porque foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Então nós vamos ver aqui no começo do livro, que é o capítulo 1, que fala que Jesus foi elevado às alturas, diante deles ali. Ficou 40 dias aqui depois que ele ressuscitou, e após esse período, ele diz: vou para meu Pai e para vosso Pai. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí então ele promete: não vos deixarei órfãos, mas deixarei no meu lugar o Espírito Santo, que é Deus também. Só que ele age de maneira onipresente. E ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por exemplo, Jesus, quando estava fisicamente aqui, se ele estava na Galileia, ele não estava na Judéia. Então, ele estava em um lugar. Se ele estava em Betânia, ele não estava em Jerusalém. O Espírito Santo não. O Espírito Santo ele está em todos os lugares. Mas com uma diferença. Jesus você via. E o Espírito Santo nós não vemos. Ele é como o vento. Ele é um espírito. Ele é uma pessoa, mas não aparece a forma dele. E Jesus falou assim: eu deixo outro Consolador. Ou seja, é o Consolador também. E então começa a igreja. Ele falou: vou deixar o Espírito Santo. Nisso, eles se reuniram e falaram: ora, são 12 tribos de Israel. E nós éramos 12 discípulos. Judas traiu Jesus e se matou. Ficamos em 11. Será que será que Jesus não quer que nós tenhamos mais um? E aí eles oraram e o Espírito Santo falou a eles para escolher mais uma pessoa, para ficar no número certo, de 12. Então, tinha 2 candidatos, dos mais consagrados. Um que chamava Bar Jesus, Jesus também, né? E outro chamava Matias. Então, eles oraram e viram quem eles iam escolher. Escolheram, o Espírito Santo escolheu Matias. Então Matias ficou no lugar de Judas. Então, até aí, nenhum problema. Harmonia total. E a igreja começou. Só que eles estavam com medo. Com medo. Jesus já tinha ido embora. Colocou outro no lugar de Judas. Eles estavam com medo das autoridades agora ter uma perseguição a eles.
ele estava orando, jejuando e orando. Cerca de 120 pessoas estavam ali naquela casa, que seria um tipo de um pátio, né? E ali eles oravam, seria não um pátio, seria um lugar fechado, grande, tipo um salão grande. E eles orando. E até que, quando estavam realmente tudo em paz entre eles, nenhum deles carregava tristeza um do outro, mágoa, estavam todo mundo de coração aberto. Então desceu sobre eles o Espírito Santo. E quando desceu sobre eles o Espírito Santo, diz que não é eles que tremeram, como hoje se faz, aí as pessoas tremem, jogam no chão, outro não sei o quê. Não, a casa tremeu. O salão que eles estavam tremeu. E línguas de fogo passou entre eles. Hoje você não vê aí falar que recebeu o Espírito Santo, você não vê língua de fogo de jeito nenhum. Então essa questão do Espírito Santo, aí qualquer dia nós vamos falar, certo? Tem a descida do Espírito Santo verdadeira e a falsa. Aqui da Bíblia foi a verdadeira. Então a casa tremeu, diz aí Atos capítulo 2, e línguas de fogo passaram entre todos os que estavam ali. Todos receberam o Espírito Santo. Pousou uma língua de fogo, é como se fosse uma língua de fogo, sobre cada pessoa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e receberam o dom de falar em outras línguas. Não é línguas estranhas. Isso aí é uma Bíblia que soltaram aí, falaram que essa tradução de estranhas não existe na Bíblia. Eles acrescentaram. É outro idioma que falaram. Por quê? Porque eles precisavam pregar no mundo inteiro. Eles eram ignorantes, muitos não sabiam nem ler, nem escrever. Então o Espírito Santo os capacitou para pregar em todo o mundo com a capacitação de falar e de entender outro idioma. Que você vai saber mais para frente, que eles saíram, foram perseguidos e foram cada um para um lado do mundo, pregar o Evangelho. E a igreja crescia. Eles tinham lá. Então o dom do Espírito, o dom de línguas que ele fala, né? O dom de falar em outras línguas, outros idiomas. E aí então, houve aqui então o dom de línguas, e aí então, alguns zombando de Pedro, dizendo, eles estão ficando tudo louco, eles estão bêbados, né? Porque tinha muita gente de todo lugar, tinha 19 nações ali, pessoas de 19 nações ali, porque era ali em Jerusalém, era comum estar muitas pessoas de todos os lugares. E aí então Pedro fez um discurso falando sobre Jesus Cristo. E falou que ele foi morto injustamente. E que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde virá julgar os vivos e os mortos. E diz assim que eles deviam se arrepender, porque eles mataram o Filho de Deus, o Messias. E muitos se converteram. Aqui no capítulo 2, verso 37, diz que só naquele discurso 3.000 pessoas foram batizadas. 3.000 pessoas foram batizadas. Imagina o tanto de gente que estava lá, porque alguns não aceitaram, mas 3.000 aceitaram. E ele dizia, salvai-vos dessa geração perversa. E aí, como viviam os convertidos? Agora que chegou o ponto. Como que viviam os convertidos? E perseveravam, capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Hoje, muitos falam que não existe doutrina. Para que doutrina? Ah lá. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos.
Temor quer dizer respeito, né? E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo que eles tinham, eles repartiam entre eles. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Com alegria, com contentamento. Eles não eram ricos. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Era um testemunho fortíssimo para todos os lugares. A igreja crescia. Então, certo momento, Pedro e João estavam indo para o templo, capítulo 3. E um homem coxo de nascença estava pedindo esmola ali. E Pedro implorava que lhe desse uma esmola. E chamou a atenção de Pedro e disse: Senhor, me dê uma esmola. Eu estou precisando de uma esmola. Você sabe que quem tinha algum defeito, cego, surdo, coxo, manco, essas coisas, eles eram considerados um amaldiçoado de Deus. Então ninguém ligava, eles passavam fome mesmo. Então esse ficou ali na porta do templo e ficou pedindo dinheiro para poder comer. E Pedro e João não tinha nada ali com ele, dinheiro. Tudo ficava com a comunidade lá, para comprar as coisas ali. Então disse, 3, verso 6. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que aconteceu. E Pedro fez outro discurso. E é um discurso longo aqui, né? Falando sobre Jesus Cristo. Sabe, quando você começa a falar de Jesus Cristo, vem a perseguição. E no capítulo 4, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo, anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, que eles não acreditavam. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Os judeus sim, os fariseus sim, mas os saduceus não. E eles foram ali e prenderam Pedro e João. E muitos que aceitaram o discurso de Pedro, aceitaram Jesus pelo discurso de Pedro, se converteram, vendo Pedro e João ser presos. E diz aqui que mais 2.000 pessoas foram batizadas, acrescentando, chegando a quase 5.000 pessoas. Imagina como que a igreja crescia, mesmo com perseguição. Pedro e João, então, perante o sinédrio, agora estão sendo condenados ali porque ele curou aquela pessoa ali. E falaram assim, 2:19, 4:17 diz assim, vamos ameaçá-los para não falar mais esse nome de Jesus. Vamos açoitá-los e soltar eles aí. Então, chamaram, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro diz, julgai se é justo diante de Deus ouvir antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E tinha
Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem operava essa cura milagrosa. Então aquilo estava rendendo, né? Batismos e tal. A igreja então ficou em oração para que Deus usasse misericórdia para com Pedro e João. Então João, e eles disseram assim, que com intrepidez falava sobre Jesus, continuava, eles não temiam nada não. E a comunidade cristã diz que da multidão dos que creram, era um o coração, 4:32. E a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Como vivia? Hoje é assim? Hoje, será que nós temos coragem de fazer algo assim? Porque o Espírito Santo estava no coração deles. Não é ficar gritando glória, não sei o que, não sei o que. É viver uma vida pura. É viver, isso é ter o batismo do Espírito Santo. E Barnabé, como tivesse um campo, verso 4:37, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Faz o que você quer com o dinheiro aí, para ajudar todas as pessoas que estão necessitadas aí. E isso foi feito. Ananias e Safira, então aí entra a história de Ananias e Safira, que viu Barnabé fazendo isso, e o que fez? Foi lá, fez e reteve uma parte. E mentiu para o Espírito Santo, para Pedro. E roubou a parte que já estava oferecida para Deus, já era de Deus. E nós já contamos a história de Ananias e Safira. Então, esse apego que nós temos hoje, pelas posses, pelas coisas, nos impede de viver a pureza do Evangelho. E a igreja não cresce na proporção. Os milagres não acontecem. Por quê? O Evangelho não é pregado da maneira que devia ser pregado. Que Deus nos abençoe a receber o Espírito Santo na nossa mente e coração e tentar agir como Deus quer nesses últimos dias da história do pecado. Amém.